Vamos lá começar. Excelente noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa mentoria Destravando 5 em 6. Quero agradecer a presença de vocês, de cada um de vocês que está aqui. E bora lá, se tiver perguntas, pode mandar aqui no chat, tá? Que daí eu vou respondendo, eu paro e vou respondendo se não estiver entendendo também. Hoje nós vamos destrinchar essa apostila Destravando 5 em 6, que eu fiz com todo carinho. Coloquei os pontos, os principais pontos, né? Para você entender o seu desenvolvimento pessoal. Vamos lá, eu vou falar o que isso significa. Quando nós estamos estudando o nosso desenvolvimento pessoal e colocando em prática todas as atividades, isso significa que você está à frente de diversas pessoas que estão no automático, vamos dizer assim. Você está consciente para as coisas que estão acontecendo, né? E com essa consciência, você consegue dar um direcionamento para onde você quer ir, você consegue dar um direcionamento para os seus objetivos, né? Fazendo ações objetivas que te levem até o seu objetivo principal. E isso tudo alinhado ao seu desenvolvimento pessoal, que no caso tem 3 pilares que vamos falar sobre eles. Eu vou olhar aqui para baixo, mas é porque eu tô com a apostila, tá? Vamos lá. Eu não vou ficar lendo a apostila, mas eu vou passar os principais pontos. É bom vocês estarem com caneta, papel e caneta para anotar, porque tem coisas que não tem na apostila que eu vou ir falando, tá? Então, assim, o que é, né, o desenvolvimento pessoal? Como eu já expliquei, o nosso desenvolvimento pessoal é você buscar constantemente conhecimentos que façam a sua evolução mental, o seu desenvolvimento. É você sair do nível que você está para um próximo nível, expandindo a sua consciência, alimentando a sua consciência de novos conhecimentos, novas percepções de coisas que você tem vivido ou não, de coisas que você ainda vai viver. Então, estar trabalhando constantemente o seu conhecimento. O objetivo de trabalhar o desenvolvimento pessoal é você ter clareza de tudo que acontece. Porque, como eu expliquei lá no início, as pessoas ficam muito no automático, ou seja, acorda, escova os dentes, toma café, sai para trabalhar e tem aquela rotina fixa. E às vezes, assim, tem coisas que passam e a pessoa nem tem a noção, nem tem a percepção. Por exemplo, acredito que já aconteceu com alguns de vocês que estão aqui, de você ir para um certo lugar e nem lembrar qual caminho você fez, porque na sua cabeça está tão automático, né, que você faz um caminho assim, quando você chega lá, você por onde que eu vim? Já aconteceu isso comigo. E isso significa da gente estar no automático, fazendo coisas no automático, sem o estado de presença, sem você estar consciente daquilo que está fazendo. Por ter se tornado tanta rotina, você fazer exatamente da mesma forma, que você continua daquele jeito, entra no automático. E como aumentar o seu valor pessoal? Valor pessoal nada mais é do que o seu poder pessoal, que é realmente essa consciência das coisas que você... Deu uma travadinha aí? Tá normal? Travou, voltou? Beleza. Ter consciência das coisas que você faz e, assim, é como se você não estando no automático, você não deixa as coisas levarem por si só. Você determina o que você quer no seu dia, você escolhe o que você quer fazer, como você quer fazer com o seu estado de presença, e nisso você aumenta o seu poder pessoal, que é o seu poder de protagonismo na sua vida. Você escolhe o que você quer fazer, você escolhe os sentimentos, as emoções que você quer ter. Assim, na realidade não é bem escolher, porque a gente sente emoções que a gente não queria sentir, como raiva, tristeza, medo. Essas emoções, se nós fôssemos escolher, nós não escolheríamos ter, mas elas são totalmente necessárias para a nossa vida. O medo, por exemplo, o medo, ele
protege a gente de várias coisas que a gente poderia se lascar, vamos colocar assim, mas ele protege a gente, ele tem a função de proteger. Mas também, como o nosso cérebro foi feito para poupar energia, ele deixa a gente o quê? Naquela zona de conforto. Então, ele também tem o mal de colocar medos em você desnecessários. Medos aí reais. Foi feita uma pesquisa que 97% dos nossos medos são irreais, são ilógicos, ou seja, são coisas que não poderiam acontecer. E isso coloca a gente naquele estado de que o medo protege quando possível, né? Mas quando a gente vai ter uma tomada de decisão importante na nossa vida, a gente sente medo para a gente permanecer naquele lugar que é conhecido, que é confortável, que é cômodo, a gente já conhece, que é chamada zona de conforto. A gente já conhece, então fica tranquilo aqui. Aí o cérebro fica lá, não tome essa decisão importante que você tem que tomar, porque você vai ter que gastar muita energia e eu não quero isso, entende? Então, assim, a gente tem que ter essa percepção. Então, você aumenta o seu valor pessoal, aumentando o seu poder pessoal, que é a sua decisão de escolha. Você vai sentir os sentimentos que tem que sentir, só que você tem que lembrar sempre que você não é uma emoção. Então, assim, ao mesmo tempo que você sentiu, você determina quanto tempo você quer ficar nela. Eu senti raiva, aconteceu uma coisa que eu fiquei puta. Só que, peraí, eu não quero ficar o dia inteiro com raiva disso. Então, eu decido ter um outro sentimento. Eu vou escutar uma música que eu gosto, eu vou fazer uma coisa que eu gosto para ficar feliz. Eu não quero ficar com raiva. Então, esse é o poder de escolha. É o poder, o seu poder pessoal, você determinando quanto tempo você quer viver aquilo. E o que fazer para o meu desenvolvimento pessoal? Como eu já disse, estar constantemente aberto ao aprendizado. Se você colocar na sua cabeça, se colocar, por exemplo, na cadeirinha de aluno, ter humildade para entender que absolutamente qualquer pessoa que chega até você na sua vida, está tentando te ensinar alguma coisa. Essa pessoa está tentando te mostrar alguma coisa. Porque ninguém chega na nossa vida por acaso. Todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, que fazem parte da nossa vida, que passam por ela, têm algo a nos ensinar. Então, se você se colocar nesse lugar de aluno, e o seu desenvolvimento pessoal vai ser exponencialmente maior do que qualquer coisa. Porque, afinal, nós estamos aqui para isso, né? Para aprender e evoluir. E quanto mais dispostos e mais abertos nós estivermos para isso, a nossa evolução vai ser constante. Então, sempre se colocar nesse lugar de aluno, que todo mundo que chega até mim tem algo para me ensinar. Isso é muito legal. Tá fazendo sentido até aqui? Por que o desenvolvimento pessoal é importante? O desenvolvimento pessoal ele é de extrema importância para você não se manter no mesmo lugar. Porque o lugar que você está hoje, ele é simplesmente reflexo, são os resultados das ações que você tomou ontem. Então, assim, a sua vida hoje é simplesmente e puro resultado das ações que você fez. Então, assim, é só um reflexo. Se você não gosta do que tem hoje na sua vida, então você precisa tomar ações diferentes daquelas que você fez anteriormente, né? Tomar atitudes diferentes, escolhas diferentes, caminhos diferentes, que isso vai te levar para um outro lugar. Agora, sempre quando a gente faz as mesmas coisas, o resultado sempre vai ser o mesmo. Então, por isso que é importante estar sempre, por isso que o desenvolvimento pessoal é muito importante, para a gente estar sempre em evolução, sempre no próximo passo. O que pode atrapalhar o desenvolvimento pessoal? São diversas coisas que a gente tem na nossa vida, né? Principalmente bloqueios e crenças. Uma crença, quando eu falo crença, é aquilo que você acredita. Não necessariamente que possa ser verdade ou não, mas quando você tem essa crença, para você é uma verdade absoluta. Então, não que não seja verdade aquilo que você pense, mas você tem aquela percepção, você tem aquela crença,
Se alguma outra pessoa chega para você com um ponto de vista diferente, já é errado. Então, não faz sentido para você. E então, o que pode realmente atrapalhar a gente somos nós mesmos, com as nossas crenças, com as nossas limitações, né? E eu costumo falar assim que nós temos várias visões de como a gente quer o nosso futuro, de como a gente quer a vida perfeita para a gente. E se a gente tem essa visão dentro da gente, a visão ela é almática, a visão é da alma. Foi Deus que deu para a gente. E quem dá a condição para isso acontecer é o nosso corpo. Então Deus já deu a visão. E a gente que fala assim, nossa, mas eu vejo essa vida perfeita, mas está tão longe de alcançar. Nem que eu trabalhe 10 anos eu consigo juntar R$1 milhão, por exemplo. Então, você tem a visão. Só que a condição quem está dando é você, a sua mentalidade, é a sua cabeça. Então, é isso que te trava. Se a visão é almática, se é da alma, se foi Deus que colocou em você, é óbvio que aquilo vai acontecer. É só você trabalhar a sua mente para a condição do seu corpo ser diferente. Entendeu? Vamos para o tópico 3. Quais são as áreas do desenvolvimento pessoal? Então, as áreas do desenvolvimento pessoal são todas as áreas pessoais que te colocam ali, como relacionamentos, o autoconhecimento, a espiritualidade. É tudo que vai te alimentar de novos conhecimentos para o seu desenvolvimento. Então, é isso. E é importante desenvolver, como eu já disse, sempre para o próximo nível, para a nossa evolução. E daí são 12 habilidades que a gente precisa desenvolver, porque nós temos 4 pilares na vida. Que os pilares principais bases é fé, relacionamento, saúde e dinheiro. Para fortalecer esses 4 pilares e a gente estar bem nesses 4 pilares, são 12 áreas, 12 habilidades que nós precisamos desenvolver frequentemente, ou seja, nós precisamos estudar essas áreas e desenvolvê-las elas diariamente para o nosso fortalecimento dos pilares. Então, para o desenvolvimento. Essas 12 áreas, a primeira, mais importante, é a inteligência emocional, capacidade de tomada de decisões, liderança, educação financeira, empreendedorismo, comunicação, network, vendas, criatividade, espiritualidade, constância na disciplina e propósito. Essas 12 habilidades, nós teremos os próximos 25 encontros. Dentro desses 25 encontros, nós teremos 12 aulas, uma para cada habilidade, para que a gente possa entender melhor cada habilidade e trabalhar elas. E o que é importante para a vida pessoal no desenvolvimento das habilidades, né? É de extrema importância para que você fique cada vez mais ciente dos seus objetivos. Ou seja, é como se tudo que você for fazer, você ter uma intenção naquilo, você estar ligado aos seus objetivos. Por exemplo, você tem um objetivo, vamos colocar aqui bem básico, de emagrecer. Daí, você tem as habilidades, você trabalha as suas habilidades lá, e as tomadas de decisões que você faz, por exemplo, que é uma das habilidades, você toma decisões baseadas naquilo que você escolheu, no caso, a dieta, vamos supor. Se você está querendo emagrecer e toma decisões de comer mais, de não se exercitar, você está indo contra aquele seu objetivo, certo? Então, assim, você tem que alinhar coisas que te levem, te direcionem para o seu objetivo, não que te afaste dele. Então, é por isso que é importante você estudar as habilidades e fortalecer as habilidades. Como desenvolver um plano de desenvolvimento pessoal. Isso ele é muito específico porque é para cada pessoa. Depende muito dos seus objetivos, né? Daquilo que você quer para a sua vida. Então, você tem que alinhar ações condizentes aos objetivos que você quer tomar. Então, isso é muito pessoal. E quais são os pilares do desenvolvimento pessoal? Como eu já disse, os 4 pilares da vida, né? Que são a saúde, relacionamento, dinheiro e fé.
quais os tipos de desenvolvimento pessoal. Para mim, aqui é uma percepção minha, tá? Todo mundo pode achar, acreditar diferente, como eu falei das crenças, mas a percepção que eu tenho do tipo de desenvolvimento pessoal só tem 2. Se você não escolher aquele exemplo que a gente falou, que é lógico, que é objetivo, que te direciona para o seu objetivo, é como se você tem certeza daquilo que você quer, você está consciente para aquilo e está fazendo as ações objetivas para atingir o seu objetivo. A outra maneira é pela dor. Porque, por exemplo, se a gente tem até aquela frase, né? Se a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, a gente vai aprender das duas formas. Só que aí fica a seu critério escolher se você quer aprender de uma forma mais fácil ou se você quer aprender de uma forma mais dolorosa, que é você ir contra aquilo, contra os seus objetivos. Quais são as principais atividades do desenvolvimento pessoal? As principais atividades são 3. CC, AA, CC. Sempre vão lembrar do CAC. CC, conhecimento constante. É o que eu falei, estar sempre em busca de conhecimento. E isso é estar aberto a qualquer tipo de conhecimento, não só específico. Por exemplo, eu vou estudar direito, então eu quero ser advogada, então tudo que eu estudar é sobre aquilo. Não, é você estar aberta a absolutamente tudo, absolutamente a todas os aprendizados da vida, né? Isso que é importante, porque a gente aprende com tudo. O segundo, a aprendeu, aplica. Essa teoria eu tirei do livro, deixa eu lembrar aqui o nome, Atitude Mental Positiva, do Napoleão Hill. Eu li esse livro e ele é maravilhoso. E tem um capítulo nele que fala aprendeu, aplica, que é tudo que você, quando você tem um insight, uma ideia, veio aquilo na sua cabeça agora, aplica na hora. Porque se você deixa para depois, já não tá fresquinho na sua mente, sabe? Você não consegue depois de desenvolver aquela ideia. Então, na hora que veio, na hora que surgiu, na hora que você aprendeu alguma coisa que você quer passar para outra pessoa, porque o desenvolvimento pessoal também é isso. A gente transformar a nossa vida e transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente aprendeu, aplica. E o segundo CC, constância e consistência. Isso, para o desenvolvimento pessoal, é fundamental. É de extrema importância você estar numa constância, você estar ali, ter uma consistência naquilo que você está aprendendo, aplicando, recebendo de conhecimento, repassando esse conhecimento. Então, isso é uma constante, é uma coisa que não pode parar. Eu costumo dizer assim, para não ficar tão pesado, que é só por hoje. Tudo que você tem um objetivo ali, você tem que fazer todos os dias aquele objetivo até se tornar um hábito para você, mas às vezes você está cansado, parece que não vai acabar nunca, que é uma coisa sem fim. Aí você coloca um pensamento que é só por hoje. Não, só por hoje eu vou fazer isso. Porque na realidade é o que a gente tem, né? O que a gente tem é só o hoje. Então você costuma pensar assim, não, é só por hoje, que fica menos pesado, fica menos difícil de a gente levar. Alguém aqui tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Beleza. Na apostila, eu deixei, depois de cada tópico que a gente está conversando, estamos falando ainda sobre o desenvolvimento pessoal, eu deixei aqui uma atividade para ser feita, tá? Eu não vou ler a atividade aqui, vou deixar para a apostila mesmo. Depois vocês deem uma olhadinha e façam os exercícios. Costumem praticar, torne isso um hábito, como a gente está falando, né? De constância e consistência, manter esse hábito de aprendizado e o desenvolvimento pessoal fica tranquilo. E aí eu falei dos 3 pilares, que a gente ia falar dos 3 pilares do desenvolvimento pessoal. Quais são esses 3 pilares, né? Pilar, o nome já diz que é uma base de sustentação, né? Para você ter fortalecido, para a gente criar raízes mais fortes, ou seja, não é qualquer tempestade que vai derrubar a gente. Se a gente pensa numa árvore, ela tem aquelas raízes, né, debaixo da terra, que é o que mantém ela de pé. Pode vir a tempestade que for,
que ela vai virar para um lado, vai para o outro, entorta, mas não cai. Então, é sempre bom a gente fortalecer essa base. Então, fortalecer esses pilares de sustentação, né? Porque para o desenvolvimento pessoal, a gente vai falar do primeiro, que é o autoconhecimento. A importância de você trabalhar o seu autoconhecimento é muito significativa. Muito. Porque você trabalhando o seu autoconhecimento, você se conhecendo, você consegue direcionar a sua vida para aquilo que te faz feliz. Porque não são as mesmas coisas que fazem todo mundo feliz. O propósito de todo mundo que está aqui nessa terra é o mesmo. Eu falo assim de boca cheia, porque eu sei que é o mesmo. Que todo mundo aqui que está aqui quer ser feliz e rico. Pronto. Esse é o propósito de todo mundo, para simplificar. Rico, eu não falo assim, rico de esbanjar dinheiro, sabe, a riqueza. É óbvio que a gente está aqui num plano material, que a gente precisa de dinheiro, que aqui tudo é monetizado, então dinheiro é a moeda de troca. Para ser feliz, consequentemente, a gente precisa de dinheiro, porque o meu ser feliz é ter conforto com a minha família. É eu poder ir no restaurante que eu quero, sem olhar o preço, que é isso que a gente sempre desde pequenininho costuma ir, né? A gente coloca aquela condição de o que eu vou comer? Eu vou comer pelo que eu tenho na carteira, né? Então, você olha primeiro o preço. Você não é acostumado a olhar aquilo que você quer. Então, isso é uma coisa que eu não quero mais na minha vida. E poder viajar com a minha família, levar meu filho nos lugares que ele quer ir, que ele quer conhecer. Isso para mim é ter uma vida feliz. Só que para isso a gente precisa de dinheiro, certo? Então, ser feliz e rico é o propósito de todo mundo. Então, assim, a gente trabalhando o nosso autoconhecimento, como eu disse, esses exemplos que eu acabei de dar são coisas pessoais minhas. Por quê? Porque eu olhei, eu sei que é aquilo que me faz feliz, que me fortalece, que me deixa alegre. Então, eu sei que trabalhando o meu autoconhecimento, eu descobri que são essas as coisas que me fazem feliz. Entende? Então, você precisa se conhecer. Como que você trabalha o seu autoconhecimento? Se questionando sobre tudo, sobre absolutamente tudo. Não é uma tarefa fácil, não é, porque assim, eu já participei de diversas imersões, e nessas imersões que a gente participa, a gente faz atividades, faz dinâmicas de alto impacto, onde você acessa coisas do seu passado que você consegue visualizar hoje com clareza, que você passou, coisas que te machucaram, e você consegue ressignificar isso, entende? Então, assim, coisas que eu fazia, eu falei se questionar, né, o tempo todo. Nesse se questionar o tempo todo, eu descobri que eu estava fazendo coisas por conta de outras pessoas. Não era porque eu gostava. Era para agradar os outros, para deixar os outros bem, para me sentir bem em estar perto dos outros. E o autoconhecimento não é sobre isso. Quer dizer, é sobre isso. É sobre você enxergar essas coisas, conseguir identificar o que está errado e modificar. Né? Porque ressignificar nada mais é do que você dar um novo sentido àquilo. Você não vai voltar lá no passado e mudar o que aconteceu. Você simplesmente vai dar um novo sentido para aquilo. Você vai ver de uma outra forma. Então, aquilo que aconteceu daquela forma te ensinou, serviu para ser quem você é hoje. Então, isso é que é o bom. Entendeu? Você não precisa mudar absolutamente nada. Basta você só ressignificar, dar um novo sentido e seguir em frente. Então, o autoconhecimento é isso. Se questione o tempo todo de absolutamente tudo. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu como o que eu como? Por que eu visto o que eu visto? Por que eu frequento lugares que eu frequento? Então, sempre estar se questionando se é por você ou pelo outro que você faz o que faz. Isso é o autoconhecimento. Tem também atividades para o autoconhecimento, tá? E agora a gente vai falar do segundo pilar, que é a espiritualidade. Espiritualidade, o primeiro ponto que eu penso assim, reforçar sempre, porque as pessoas confundem espiritualidade com religião. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Para resumir o resumo do resumo do resumo, espiritualidade não é o que? A sua conexão com Deus. Nada além disso. É a sua conexão direta com Ele.
Porque quando ele diz, se faça minha imagem e semelhança, e nós fomos criados, ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus, e somos uma fração dele, nós somos uma parte, ou seja, nós temos ele dentro da gente. Então, nós não precisamos de intermediário para falar com Deus, para senti-lo, para conversar com ele. Em qualquer lugar, a gente não precisa, eu respeito todas as religiões, mas a gente não precisa estar dentro de uma igreja para ter acesso a ele. Aonde você estiver, Deus está com você. Então, espiritualidade significa isso, a sua conexão com ele. E quanto mais intimidade você tiver com Deus, quanto mais você falar abertamente com ele, quanto mais você ampliar essa conexão, mais você vai entender sobre o seu autoconhecimento. Porque você vai se entender tendo uma conexão cada vez mais íntima com ele. Então é isso. Tem também atividade e cocriação. O que é cocriação? Algumas pessoas não entendem o que é cocriação. Elas linkam muito com a lei da atração. Também faz sentido, mas não é só isso. O que é cocriar? É você criar uma segunda vez ou é você ser um segundo criador? Como eu já disse na espiritualidade, quando Deus disse, se faça a minha imagem e semelhança, nós nascemos. Ou seja, Deus é o criador de tudo que há. E ele nos criou. Então, nós também somos criativos, nós somos co-criadores da nossa vida, porque Deus nos criou primeiro criador. Nós somos o segundo. Por quê? Porque nós temos a opção de co-criar a nossa realidade, de criar aquilo que a gente vive. Por que eu falo isso? Eu acredito que Deus já deu um plano pra gente, o que a gente vai viver, porque ele é o único que sabe o dia da nossa morte, o dia que a gente nasce, o dia da nossa morte. Então, o que a gente vai viver aqui, ele deu livre-arbítrio por conta disso, para que nós temos a opção de escolher o que queremos viver. Então, nós podemos seguir a palavra dele, que é o amor, que é o que ele quis pra gente, porque assim, Deus é o quê? Deus é muito, Deus é pouco. Deus é muito. Deus é rico, Deus é pobre. Deus é rico. Deus é abundante ou Deus é escasso? Deus é abundante. Então, se você é a imagem e semelhança dele, você é tudo isso. Só que quando você pensa ao contrário, quando você se coloca do outro lado, você está indo contra a palavra dele, você está indo contra o que ele é. Então, isso é aquilo lá que eu falei lá atrás, de evoluir pelo amor ou pela dor, né? Quando você se sente uma pessoa escassa, você não se sente abundante, então você está indo pela dor, você não está indo pelo amor. Então, você pode sim co-criar a sua realidade, porque você é imagem e semelhança dele. Você é tudo que ele é. Então, você que escolhe a sua realidade. Isso que é cocriação. Aí também temos atividades da cocriação. E agora vamos chegar na parte que eu mais gosto, que é a metodologia que eu desenvolvi, a metodologia APEC. O que significa essa metodologia? APEC. Ambiência é o primeiro A. Ambiência. Ambiência significa os ambientes que você está inserido. Eles determinam muito o que você vai viver. Eles determinam o que você vai conseguir fazer, se você vai prosperar ou não. Então, o ambiente que você está inserido, ele te modela. Ou seja, vamos supor que você é uma pessoa extremamente esforçada, está focado em estudar e evoluir e querer mais, e você sabe que você tem a chance de prosperar, você sabe onde que você tem a visão já de onde você pode chegar, você tem certeza disso. Só que se você está no ambiente errado, vamos dizer assim, com pessoas negativas, que não acreditam que você pode conquistar o que você tem em mente que pode, por mais esforço que você faça, aquilo vai te puxar para baixo. Então, aquela negatividade vai te manter ali, ela vai te segurar, ela vai te desmanchar. Então, a ambiência, os ambientes, eles determinam muito do nosso resultado, muito. Tem até uma frase que bastante gente costuma falar sobre a água. A água no mercado é 80 centavos. No semáforo, ela é R$2. No aeroporto, ela é R$6.
Ou seja, a água, ela é a mesma, só que o ambiente que ela está determina o valor dela. Então, olha isso, olha essa percepção de ambiência. Faz muito sentido, né? A gente pensar assim, olhar dessa forma para os ambientes que a gente está inserido. Então, esse é o primeiro e mais importante ponto. De tudo que você for fazer, faça com intencionalidade. Então, o primeiro ponto, olha para o ambiente que você está inserido. E o segundo, a PEC, né? P, pessoas. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Tem uma outra frase importante, que você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, veja as 5 pessoas que você convive. Você convive com o João, com a Maria, com o Pedro, com o Isaac e com a Débora. O João, qual que é a média que você dá para ele? O João é 3. E a Maria? A Maria é 2. Aí você faz uma soma das 5 pessoas e divide. Isso vai dar, vamos supor, dependendo da média que você colocou, vamos colocar uns 2,5. Essa seria a sua média. Então, tem uma outra frase, eu adoro falar frases porque isso gera mais impacto, né? Tem uma outra frase que diz: quando você for a pessoa mais inteligente da sala, saia. Você tem que estar em ambientes que as pessoas sejam mais inteligentes que você, não para ser snob, nada demais, mas para que você possa aprender com elas e aprendendo você acessar o próximo nível. Porque se você é o mais inteligente da sala, as outras pessoas elas não vão te ensinar o que você precisa para dar o próximo passo. Elas vão te segurar, como eu já expliquei. Então, se você for a pessoa mais inteligente da sala, procura uma outra sala para que você possa aprender com quem está lá dentro. Então, a PEC, a terceira letra é E. Já foi ambiência, pessoas e escolhas. Nos ambientes que estamos inseridos, tem as pessoas que vamos fazer escolhas de acordo com essas pessoas e ambientes. Por exemplo, vamos colocar o exemplo lá que eu dei de emagrecer. Você está focado esse ano que você quer emagrecer, só que você anda com uma galerinha, com umas pessoas que amam estar em fast food. Não, vamos no McDonald's hoje, vamos no McDonald's amanhã, vamos. Aí a primeira vez você vai, você come uma salada. Na segunda você vai, você já come um hambúrguer vegano, vamos colocar assim. Só que depois de um tempo, de um certo tempo, você está fazendo as mesmas escolhas que aquelas pessoas. Então, nada mais importante do que você escolher pessoas para conviver que queiram ir para o mesmo lugar que você quer ir. Pessoas que busquem a evolução também. Porque isso vai te impulsionar. Isso vai te levar para frente, vai fazer você atingir os seus objetivos, melhorar os seus resultados. Entende? E o terceiro, a quarta letra é o C, que é a PEC, né? Ambiência, pessoas, escolhas e capitalizar. Você vai capitalizar os resultados dessas escolhas que você fez. Colocando ainda o exemplo do fast food, você está com essas pessoas, está querendo emagrecer, mas está frequentando o fast food, o que você vai capitalizar de resultados só é o peso a mais. Ou seja, você não vai atingir seu objetivo, porque essas pessoas também não costumam fazer atividade física, elas só gostam de estar nesse tipo de ambiente, mas não querem buscar melhorias de saúde. Então, essas escolhas você vai capitalizar os resultados negativos, porque é nesse ambiente que você está inserido. Eu até fiz a frase: os ambientes que você está inserido terão pessoas que te influenciam a fazer escolhas que, de certa forma, irá fazer você capitalizar os resultados. Então, é basicamente isso. Como disse que nós somos a média das 5 pessoas, é só você escolher pessoas para conviver que estejam no nível que você quer chegar. Então, assim, às vezes a gente fala, mas eu não conheço pessoas assim, mas a internet está aí para nos ajudar, né, a fazer conexões com essas pessoas. Começa a seguir pessoas que tenham os resultados que você quer ter. Modele essas pessoas, vejam o que elas fazem, quais são os hábitos dela, procure ter os mesmos hábitos, né, para que você também possa ter os mesmos resultados. Ontem, assistindo uma live pela manhã,
não sei se vocês seguem o Thiago Nigro, do Grupo Primo, ele estava falando exatamente sobre isso, sobre quando você olha os hábitos da pessoa, você consegue ver o futuro dela. Ou seja, se ela não tem hábitos saudáveis, se ela não tem uma conexão com Deus, se ela não busca estar sempre em evolução, sempre estudando, você sabe quais são os resultados que ela vai ter. São os mesmos que ela tem hoje. Porque se você não faz coisas diferentes, os seus resultados são exatamente os que você tem hoje. Então, por quanto tempo você ainda quer ter esses resultados, né? Porque aquilo que você quer só está na escolha que você ainda não tomou, na decisão que você ainda não tomou, naquilo que você ainda não fez. E os nossos maiores bloqueios estão aí, nas coisas que a gente ainda não fez. Porque aquilo que a gente ainda não fez que vai levar a gente para o próximo nível. Tudo certo até aqui? Vocês? Fazendo sentido? Tem também a atividade do método APEC, tá? E tem aqui na apostila a ferramenta Accountability, prestação de contas. O que é isso? Essa ferramenta, resumindo, basicamente é o que a gente vai fazer. São os nossos 25 encontros, os nossos próximos 25 encontros. É para você escolher uma pessoa, vocês já escolheram, que vão estar com você puxando o pé de vocês, puxando a orelha de vocês e mostrando e pedindo para vocês tomarem ações que te levem àqueles seus objetivos. Na segunda-feira a gente vai se encontrar no mesmo horário, só que vai ser 1 hora o nosso encontro, ele vai ser, no máximo também, ele vai ser super, super rápido. E o que a gente vai fazer nesses encontros? É uma vez por semana. Naquela semana, você vai trazer para mim na segunda-feira que vem o que você quer atingir de objetivo nesses próximos 6 meses. Depois que você trouxer para mim o que você quer atingir de objetivos nos próximos 6 meses, a gente vai fazer ações semanalmente que nos levem em direção desse objetivo, para que daqui a 6 meses ele esteja concluído. Então, assim, são ações objetivas que vão direcionar a gente para esse objetivo. Então, eu vou pegar no pé, e aí, você conseguiu fazer essa semana o que você se comprometeu a fazer? Você fez esses objetivos? Você fez essas ações? Então, vai ser uma pegação de pé, vamos colocar assim bem claro. E essa ferramenta eu também adoro. Essa ferramenta fui eu que desenvolvi com muita honra. O nome dela é FDV. Estão falando de você. Essa ferramenta é maravilhosa, porque, assim, quando você vê que as pessoas estão falando de você, elas estão comentando bom ou mal, tá falando bem ou tá falando mal de você, elas estão falando de você. Ou seja, você não passou despercebido. Se alguém está falando de você é porque você está se destacando, você está fazendo a diferença. Ninguém fala de quem está lá atrás, de quem não está vendo. A pessoa só fala de quem está lá na frente dela. Então, assim, vão falar coisas desagradáveis? Bom, muito. Muitas pessoas vão falar coisas desagradáveis. Por quê? A pessoa que está do nosso lado, as pessoas que estão ao nosso redor, vamos supor, a gente veio tudo do mesmo lugar. Então, se você faz alguma coisa diferente, você está se destacando, você já está se mexendo, você está saindo da sua zona de conforto. Isso faz com que a pessoa que está do seu lado se sinta incomodada, porque se você faz, por exemplo, deixa eu ver uma pessoa que está aqui. A Carol. Oi, Carolina. Olha, a Carolina, esse ano de 2023, ela vai ficar milionária. Então, assim, ela vai fazer o primeiro 1 milhão delas, tá? Só o primeiro. Se ela quiser fazer mais, aí fica a critério dela. Mas eu sei que o primeiro 1 milhão dela ela vai fazer agora em 2023. Então, a pessoa que conheceu a Carol, que estudou com a Carol, que conviveu com a Carol, vai olhar e vai falar assim: caramba, olha o que ela tá fazendo. Eu vou ter que sair do meu lugar para me mexer, porque ela saiu do mesmo lugar que eu e conseguiu. Então, eu vou ter que sair do meu lugar, vou ter que me mexer. Então, quando a gente começa a trabalhar o desenvolvimento pessoal, as pessoas ficam incomodadas. Por quê? Aquilo lá que eu falei antes, da zona de conforto. Ninguém quer sair da zona de conforto, porque conhece, que é gostoso, que é quentinho. Ah, não, vamos ficar aqui assistindo uma Netflix e tá tudo bem. Só que você sabe, se você ficar... Não tenho nada contra a Netflix, eu também assisto, tá? Só que tem uma coisa muito importante que a gente precisa fazer, é a gestão do tempo. A gestão do tempo. Você não tem que ficar 24 horas assistindo Netflix, você não tem que ficar todos os dias. Você tem que focar naquilo que você quer agora, no momento.
Então, assim, porque crianças, guarda essa frase aí, porque ela é bem impactante, ela me ajudou muito esse final de ano numa tomada de decisão importante que eu tinha para fazer. E foi essa frase que ficou na minha cabeça. Que assim, crianças fazem o que gostam, adultos fazem o que precisa ser feito. Então, essa frase me salvou de, tipo, tomar uma decisão que ia me prejudicar financeiramente, provavelmente me prejudicar fisicamente também, falando, poderia ter acontecido coisas que não eram para acontecer. Então, essa frase, ela me tirou de um lugar que eu queria fazer uma coisa porque eu queria, estava com aquela birrinha de criança, mas não era o momento, sabe? Entende? Então, isso é de extrema importância para você se colocar ali no seu lugarzinho e olhar para o que você tem que fazer para atingir os seus objetivos. Nem sempre a gente vai fazer o que a gente gosta, nem sempre a gente vai fazer o que a gente só o que a gente quer. A gente faz o que a gente precisa fazer. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, as outras pessoas vão falar da gente. Elas vão falar porque vão ver que a gente está se destacando, que a gente está estudando, que a gente está melhorando, que a gente está evoluindo. Então, isso é de extrema importância. Essa ferramenta é meu nenenzinho. Bom, é isso. E tem o Destrava, o Desbloqueio Supremo, que é tudo que a gente estudou. O desenvolvimento pessoal, como eu já disse, ele é uma constante. Você não pode parar. Não pode. Vão ter horas que o seu corpo vai pedir socorro, que a sua cabeça principalmente vai pedir socorro, porque quando eu disse lá do autoconhecimento, ele é muito desafiador. Tem coisas que não são gostosas da gente descobrir, de coisas que quando você olha assim, que você está fazendo errado, que você não está atingindo os seus objetivos por conta de escolhas que você mesmo está fazendo. A autorresponsabilidade também é de extrema importância. Eu não coloquei ela aqui, mas ela é uma ferramenta de extrema importância. Você se responsabilizar pelo jeito que está a sua vida hoje. Porque não adianta a gente terceirizar a culpa. Não adianta a gente colocar, minha vida é assim porque meu pai e minha mãe não sei o quê. Mas porque meu marido não sei o quê. Não adianta. As escolhas são nossas. Nós fizemos elas. E nós temos que colher os resultados daquilo que a gente está plantando. Então, se você não gosta dos seus resultados hoje, é basicamente para você olhar para o que você fez e fazer diferente. É só isso, não ficar se lamentando, porque o que passou, passou. Passado é lugar de você relembrar, de referência. Passado é lugar de referência, não de permanência. Você não tem que permanecer lá. Você tem que voltar para lá só quando você precisa relembrar uma coisa que você fez para não fazer do mesmo jeito, porque você já sabe os resultados daquilo que você fez. Então é isso, é você estar constantemente fazendo, se colocando nesse lugar de aprendizado, olhando para tudo, para todas as pessoas que chegam até você com esse intuito de que as pessoas têm algo a nos ensinar. Ninguém passa pela nossa vida à toa, absolutamente ninguém. Todas as pessoas que estão ao nosso redor, todas, são para nos ensinar alguma coisa. Então, se colocar nesse lugarzinho constantemente, diariamente, tudo que você for fazer, olhar com esse olhar de aprendizado, você vai evoluir bastante nisso. Quando você começa essa jornada de desenvolvimento pessoal, o nome já fala, você desenvolver como pessoa, você evoluir. Você não consegue voltar para o mesmo lugar, porque você acessa coisas que não vão te deixar voltar para o mesmo lugar. É a mesma coisa quando você acessa um nível, vamos colocar de salário. Você recebe R$2.000. Você não vai se contentar em receber menos que isso, porque você já teve um estilo de vida com R$2.000. Você sempre vai querer procurar o próximo nível. Então, a evolução pessoal é isso, o desenvolvimento pessoal é isso. É você estar sempre numa constante, sempre experimentando o próximo nível. Porque é isso, é a gente evoluir como pessoa. E, independente de qualquer coisa, colocar a humildade sempre na frente. Sempre na frente, porque eu falei sobre ambiências, sobre pessoas,
mas até as pessoas negativas têm algo a nos ensinar. Todo mundo tem algo a nos ensinar. Mas eu falo mais de ambiência porque é para você, se você já tem um objetivo em mente, um estilo de vida, por exemplo, que você quer alcançar, tem pessoas que não vão estar nesse estilo de vida que você quer, que elas não se encaixam, mentalmente falando. A mentalidade delas é pequena, a mentalidade delas é escassa. Tem gente que não quer se desenvolver e tá tudo bem. É a escolha de cada um. Mas isso vai de você estar mais com essas pessoas que você quer, que você busca esse estilo de vida, ao invés daquelas que te seguram. Se você quer ficar ali no jeito que você tá bom para você, tá tudo ótimo. Mas isso é mais para você ter ciência de que o ambiente que te molda, tá? Que na maioria das vezes tem gente que faz, eu tô fazendo de tudo, mas eu não tô conseguindo, não tá indo, não tá fluindo as coisas, não estão andando. É justamente por isso. É justamente pelo fato de você não estar sendo quem você veio ser. Você não estar vivendo coisas que você nasceu para viver. Você não está olhando para o seu autoconhecimento, para o que você quer. Geralmente você está fazendo coisa pelos outros, não por você. Então é alinhar tudo isso constantemente. E então é isso. Alguém tem alguma pergunta? Olha, eu consegui fazer em menos tempo. É porque eu fiz algumas individuais e tem gente que pergunta bastante. Tem gente que é bastante curiosa. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Então, se você abre para pergunta, eu quero ficar perguntando. E aí o tempo estende. Então, é isso. Tá? Se ninguém tem nenhuma pergunta, tá tudo certo. E se tiver pergunta, quiser fazer no particular, pode me chamar também, não tem problema nenhum, tá bom? Agradeço muito a todos vocês que estiveram aqui. Gratidão. E qualquer dúvida, a Jane está aqui. Uma excelente noite. Beijo, beijo.